Você já sentiu que está perdendo tempo com Deus? Você já pensou que as respostas às suas orações sempre parecem demorar uma eternidade ou muitas vezes parecem não chegar? Sim, muitas vezes precisamos tanto de uma resposta que é humanamente impossível de obter sem a intervenção de Deus. E então você fica esperando e parece que Deus não quer olhar a sua direção. Aqueles dias em que parece que Deus está demorando desnecessariamente são dias que vêm para testar sua fé e determinação em Deus. Se cometer o deslize de deixar o seu coração perder a fé em Deus, você falhou no teste. Houve um momento em minha vida em que eu precisava que Deus agisse de todas as maneiras possíveis para mim. Eu tinha tentado tudo o que podia, economizado todo o dinheiro que pude e sabia que mesmo com meu salário chegando, não poderia juntar dinheiro suficiente para pagar meu aluguel e minhas contas no apartamento. Eu tinha feito todas as tentativas sem sucesso para ver se conseguia um empréstimo para compensar algumas das minhas contas. Então me voltei para Deus e disse que se Ele não me ajudasse, eu cairia em desgraça e seria expulso do meu apartamento. O proprietário ligou mais cedo para se certificar de que eu teria o referido aluguel no fim de semana, como prometi a ele da última vez que ele ligou, e na minha vergonha eu disse que sim. Isso foi em uma terça-feira, e no sábado foi a data combinada. Passou a quarta até a sexta à tarde e tudo que eu tinha era metade do dinheiro e minhas esperanças em Deus. Houve alguns minutos na quarta e na quinta-feira que eu tenho certeza que minha mente vacilou e o medo invadiu meu coração. Mas então me lembrei de quando não teríamos nada para jantar e minha mãe lia para nós uma passagem da Bíblia em Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Eu literalmente cresci com esta passagem como minha orientação para confiar em Deus. Por mais simples que pareça, esta passagem da Bíblia tem sido minha rocha sempre que meu coração falha. Sempre que minha mente começa a me dizer que estou perdendo meu tempo com Deus, ou sempre que seu coração começar a pensar que você está definhando enquanto espera por Deus, lembre-se desta passagem nos Salmos e fortaleça seu coração. Por que você precisa confiar no tempo de Deus? Essa é uma pergunta que recebo muito quando saio para evangelizar e digo às pessoas para sempre confiarem no tempo de Deus. É muito prevalente entre os profissionais que estão avançando em seu campo de estudo. Muitos acham que não há problema em fazer planos e segui-los por conta própria porque, em nossas mentes muito humanas, sabemos o que está acontecendo e como lidar com isso. Muitas vezes alcançamos nossos fins humanos, fustigados por problemas além de nosso profissionalismo, e então nos lembramos de Deus. Ao crescer, vi Deus aparecer em todas as conjunturas impossíveis da minha vida e só posso lhe dar duas razões pelas quais confiei em Deus durante toda a minha vida e você deveria confiar nele também. Confie no tempo de Deus, pois o tempo dele é o melhor. No livro de Isaías 55, capítulos 10 e 11, Deus diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ouça-me, caro cristão, isso não é Deus fazendo campanha ou dando uma declaração de intenção. É Deus dizendo a você exatamente o que Ele fará. Não há dúvida de que este é um Deus que sabe exatamente qual deve ser a sequência das coisas e pretende garantir que elas aconteçam exatamente como Ele planejou. Este é um Deus em quem confiarei para sempre. Estou convidando você a se juntar a mim. Confie em Deus, pois Ele tem bons planos para você. Na verdade, ouso dizer que Deus tem os melhores planos para mim, melhores do que quaisquer planos que já fiz para mim. Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Me alegro com você, filho de Deus, pois fazemos parte do propósito de um Deus que planejou um grande final para mim e para você. Ouça, não leve a sério quando as pessoas lhe disserem que a vida é assim. Não foi assim que a vida foi feita para vivermos.
Existem pessoas que vivem para o propósito de Deus e suas vidas são livres de estresse. Portanto, confie no tempo de Deus hoje, não apenas porque o tempo dele é o melhor, mas também porque ele tem um bom plano para todos nós que decidimos confiar nele e permanecer no rebanho do seu propósito. Como você confia em Deus? Durante toda a minha vida, minha mãe foi o mapa significativo que eu busquei para as decisões importantes, até que ela me mostrou como buscar a melhor orientação de Deus, pois ela também era humana e propensa a erros. Minha mãe me ensinou algumas coisas muito importantes a fazer na jornada da confiança em Deus. Perca-se. Sim, você ouviu certo. Perca a ideia de si mesmo. Você deve parar de depender de si mesmo completamente. A única maneira de confiar no tempo perfeito de Deus e em seus caminhos é acreditar que eles são exatamente como deveriam ser e que qualquer coisa que você saiba ou ideia que possa ter tido até agora é inútil para você. O lugar de confiança em Deus é o lugar de entrega completa de sua vontade própria. Você se perde completamente e todas as suas ideias e maneiras são absorvidas pela vontade dele, somente pela vontade dele. Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Há exemplos de pessoas que se apoiaram em seu próprio entendimento. Você pode reconhecer que homens e mulheres em nosso tempo se apoiaram em sua própria compreensão humana e falharam miseravelmente porque tudo o que eles pensavam que sabiam não funcionava de acordo com a maneira como os problemas ou situações deveriam ser tratados. Ouça-me, filho de Deus, seu nível de educação, sua opinião profissional e análise especializada não importam nos eventos e ocorrências diárias em sua vida. Essas coisas são decididas nos espíritos aos quais você não tem acesso em sua carne. Pare de lutar contra a obra de Deus em sua vida com suas interjeições humanas. Perca-se. Verifique a si mesmo pelo Espírito Santo. Suas ações, seus planos e todo o seu itinerário de vida devem ser planejados no lugar de oração antes mesmo de você decidir sobre eles. Confiar no tempo de Deus significa que você vai pegar cada plano e executá-lo primeiro antes de seguir em frente. Jesus diz no livro de João, capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não é apenas um consolador, mas também um professor. Ele pode planejar sua vida. Executar tudo através dele é a maneira de confiar em Deus completamente. Isso mostra que você se rendeu completamente à liderança dele. A verdade é que muitas vezes, quando sentimos que Deus está demorando muito, é porque ele está tendo que realinhar tantas situações para caber em seu tempo e planos perfeitos. Muitos de nós não procuramos até que as situações estejam fora de controle ou quase impossíveis quando, em primeiro lugar, poderíamos ter evitado tanta dor, tristeza e protocolos desnecessários da vida se tivéssemos executado nossos planos com ele desde o início. Todos no mundo passam por inúmeras provações e tribulações em suas vidas. As poucas pessoas corajosas chegam ao fim com cicatrizes, usadas pelo mundo, cansadas e esgotadas, mas chegam ao fim mesmo assim. Mas há outro grupo de pessoas que decidem que não vão tirar sua confiança de Deus. Um grupo de pessoas que decidiu que não importa o que aconteça, o tempo de Deus será para elas. Houve um momento na jornada dos israelitas em que eles caíram em desgraça porque decidiram que Deus estava desperdiçando muito do seu tempo e eles decidiram seguir a outros deuses. Deus os entregou nas mãos de seus inimigos e eles foram escravizados em terras estrangeiras. 3 homens escravos hebreus foram presos em um país estrangeiro por desobedecer a ordem do rei e de se curvar diante de sua imagem esculpida. Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram-se a adorar qualquer deus ou homem, por assim dizer, no lugar do verdadeiro Deus do céu, sabendo muito bem que a punição era lenta, uma morte agonizante em uma fornalha. A Bíblia diz que quando eles foram presos e estavam prestes a ser jogados na fornalha, foi dada uma chance de renunciar sua fé em Deus e salvar suas peles. E a Bíblia registra no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, que os 3 homens responderam ao rei e disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei.